Não é muito Interior. Gente, ó, nós estamos ao vivo já, Vado, então vamos ter esses minutinhos. Aí o pessoal já está acostumado, quem acompanha a gente, né? Dá esses 5 minutinhos para dar tempo da gente compartilhar e avisar todo mundo aí, tá bom? Mas nós já estamos ao vivo nas duas páginas, tanto Amigos do Bem como Nosso Lar. Pessoal que puder compartilhar e nos ajudar também, nós agradecemos. Tá, vamos lá aqui. Ok. Ô, Júnior, pode explicar os coqueiros da praia aí, viu? Nós estamos ao vivo, agora todo mundo fica sabendo. Tá, na verdade, o que... Não é, né? Eu tenho um lugarzinho quando eu fiz a casa que é o meu refúgio espiritual, né? Então eu gosto de escrever aqui, sabe? Eu gosto de escrever um bocado, na hora até de sair o livrinho, né? Então aqui é um lugar que coqueiros me trazem esse aspecto bucólico, né? Me acalma a alma, né? Então eu tenho nada demais, um lugarzinho mais agradável, nada né? Fazer uma jardinagenzinha e lugar para escrever algumas coisas e ler e conversar. Esse ambiente externo aqui com passarinhos me acalma os sentimentos, aflora os sentimentos mais puros, sabe? Faz parte, sabe? Acho que todo mundo precisa de refúgio. É um texto que eu escrevi um dia. Não vai caber hoje, nós vamos tratar de outros assuntos, mas fica o recado, refúgio de alma, né? Olha aí que tema legal. Certo. Bom, Vado, você conseguiu aí? Se você quiser já ir apresentando todo mundo, vou começar a apresentar. Queria dar um bom dia a todos. Muito obrigado por essa participação nesse nosso domingo aqui. Obrigado, Charles, por estar aqui com a gente, Alexandre, Júnior. Nós vamos fazer essa palestra aqui, vai ser um bate-papo extremamente interessante de como que funciona essa dinâmica, uma curiosidade até para todos, né? Esse espiritismo entre os países, né? E como é que funciona com a gente, mesmo com o Alexandre lá em Pederneiras, com o Charles lá na França, e vamos fazer esse bate-papo. O Alexandre, ele trabalha na página dos Amigos do Bem, eu aqui no Nosso Lar São Carlos, o Júnior também, e o Charles, que é o presidente da Federação Espírita Francesa. Então, nós estamos aqui, vamos fazer esse bate-bola aqui, tá bom? E como nós temos um público francófono que vai estar presente também, eu vou explicar para eles rapidinho, mais ou menos isso também, para que eles também possam participar. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Pierre Duvaldo, je suis brésilien et je travaille dans le Centre Espírita Nosso Lar São Carlos. Excusez-moi pour mon français de cuisine. Et nous irons faire une conférence maintenant avec trois amis des pays, le Brésil et la France. Les premières, peut-être que tout le monde déjà lui connaît, c'est Charles Kampf, c'est le président de la Fédération Espírita Française. Alexandre Mathias, que c'est le Centre Espírita Amigos do Bem. Almeida Júnior et moi, qu'on travaille ensemble le Centre Espírita Nosso Lar São Carlos. Donc, la conférence sera en portugais, mais si vous voulez participer, n'hésitez pas, hein, il faut écrire, etc., et on va passer para tout le monde. D'accord? Donc, je repasse a parole maintenant a Almeida Júnior, que vai começar a conferência. Obrigado, pessoal. Eu vou estar aqui nos bastidores e aí eu vou passar para o Júnior e vocês podem fazer esse bate-papo maravilhoso aí. Tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui. Abração, pessoal. Joia, Vado. Bom, Júnior, bom dia. Charles, bom dia. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Bom dia. E, Charles, só para te localizar, o Júnior, a gente estava comentando antes, nós fizemos a semana passada com o Adalberto lá do Japão. E aí quem surgiu a ideia foi o Vado, na verdade, para a gente realmente ter essa noção, né? De como está sendo, porque está muito distante, né? E principalmente nesse momento maluco de pandemia que está todo mundo vivendo, né? Surgiu essa ideia e nós abraçamos rapidinho. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo carinho, por ter aceito o convite. E a ideia foi essa. Semana passada nós fizemos com o Japão, foi muito interessante, né, Júnior? Bate-papo, todo mundo... Muito bom, muito bom. Gostou muito da ideia. Então, a ideia é essa, esse bate-papo de 1 hora. O Júnior já até levantou uma questão antes da gente entrar ao vivo. E aí, Júnior, se você quiser começar, as honras, e a gente já começa a bater um papo nós três, tá bom? Claro, claro. Bom, um bom dia a todos os irmãos internautas que nos acompanham nesse momento. Uma satisfação estar com o Matias, grande batalhador pela doutrina, com o Charles de Campo, o presidente da Federação Espírita Francesa. E a nossa intenção, eu vou abordar, já vou dizer para vocês, nosso tempo é curto, gente, é exíguo. Então eu vou direto ao ponto. Vou abordar alguns pontos que são pouco explorados na minha modesta forma de ver aqui no Brasil em relação à doutrina espírita. Principalmente o movimento pós-Kardec.
o que aconteceu com a França no pós-Kardec. Quem foi Lemarie? Qual a participação dele nisso? E isso vai nos levar a entender por que a França não está abarcando tudo aquilo que poderia no passado, ou se isso estava realmente, foi bom ou foi ruim. Há correntes que dizem isso, há correntes que defendem Lemarie, eu tenho lido e certamente o Charles vai fazer alguns comentários, e obviamente há outros que colocam ele do outro lado, veem como um desserviço à doutrina, etc, etc. Mas o objetivo nosso é sempre evolutivo, é sempre de crescimento, e a participação de Leon Denis e Delane e outros que posteriormente deram seguimento a isso e serviram para nos ver que talvez os tropeços da vida tenham aí a sua razão de ser. Se tem conosco, enquanto pessoa física encarnados, com algumas coisas que nós dificultamos a entender o motivo, mas que servem para nos ajudar, que dirá com instituições mais nobres e, por que não dizer, com maior responsabilidade, como o advento da doutrina espírita para o mundo terreno. Possivelmente existem ali meandros que nós desconhecemos e que talvez estejam aí ocultos nesse maravilhoso trabalho de pesquisa que foi feito, nós conversamos, foi o livro do Adriano Calçoni, Em Nome de Kardec. Depois você vai ter a palavra, vai fazer os seus comentários a respeito, parece que vocês conversaram bastante sobre isso, e em relação à evolução disso, o papel da mulher na evolução do espiritismo chamou muito a atenção, porque a Amélie com mais uma outra Amélie conseguiram desbravaram um terreno que antes era apenas do sexo masculino. E elas ficaram ocultas na história, ao que parece. Veja o que tu achas a respeito, Charles. Que tu pode fazer algum comentário, você, Alexandre? É um tema um pouquinho espinhoso para alguns, mas eu não vejo dessa forma. Vejo como forma de estudo mesmo, de aprendizado, né? Tudo que estiver às claras serve para nos orientar, nos aprendermos todos juntos. Sim, Júnior, muito obrigado pela pergunta. Agradeço também a instituição ao nosso lado e pela oportunidade desse pequeno bate-papo. Fico também feliz, e todos os ouvintes que estão ligados, fico também feliz de falar com vocês lá de São Carlos, que no ano passado, no mês de abril, eu estava em Itapira, passando bem, acho que eu passei em São Carlos no ano passado, de volta, quando estavam de volta de Uberaba para São Paulo. Mas, bom, a próxima vez, agora que eu vou normalmente parar de trabalhar, terei mais tempo, virei com mais tempo para visitar os irmãos lá, se, claro, o desconfinamento permitir, né? Então, eu agradeço essa pergunta e eu acho que, se eu quero fazer uma pequena caricatura, né? Acho que as trevas foram pegas de surpresa, né, com a codificação. A codificação veio de maneira tão forte, tão luminosa, que de repente essas trevas diziam: opa, o que foi que aconteceu aqui? Aí se mobilizaram lá no além para vir em cima assim desse empreendimento, né, para infiltrar a sociedade dos estudos espíritas de Kardec, né, que a gente já tem evidências disso. Tinha jesuítas, tinha de tudo lá dentro. O próprio Kardec dizia que era um foco de intrigas permanentes e, né, que era uma situação complicada. Mas, graças a Deus, ele foi forte e soube resistir, né, a todas essas influências negativas. E, inclusive, ele estava naquela época, não somente com Flammarion, né, que começou bem cedo, em 1861, 62, o Flammarion já estava com ele, e o Lemarie também começou bastante cedo a participar da sociedade. Inclusive, na codificação, a gente vê, a codificação e as revistas espíritas, a gente vê várias mensagens publicadas por Kardec que foram recebidas pelo Lemarie. Então, o Lemarie era um dos melhores médiuns lá da sociedade, e ele sempre ficou muito fiel a Kardec, né, no tempo da codificação. Mas aí o que aconteceu foi que, bom, Kardec ele partiu também um pouco de repente, né? Em 31 de março, né, foi aquela ruptura de aneurisma, né, que ele morreu assim de pé, né, trabalhando,
e de repente deixou aquele vazio lá, né? Tinha a Amélie, é claro, tinha outros irmãos bem fiéis, e também aquela época não era simples, né? 1869 ele faleceu, 1870 houve a guerra da França com a Prússia, né? Inclusive a Comuna de Paris, aquelas revoluções, muitos mortes, foi um período difícil. Então, houve alguns continuadores, tanto da Société Parisienne des Études Spirites, que mudou de presidente umas 2, 3 vezes, já em 1869, né? Começou com o Sr. Mallet, mas o Mallet ele parou em julho, depois vieram outros, etc., né? E tanto também daquela sociedade, pela continuação das obras de Allan Kardec, né? Que era alguma coisa que Kardec planejava, e que Amélie realizou, né, depois da sucessão, né, que a gente já tem agora os documentos. Ela fundou essa sociedade onde tinham 7 outras pessoas, membros, que estavam compondo essa sociedade. Naquelas 7 pessoas não tinha Le Marie. Le Marie não estava incluída lá. A Amélie, ela escolheu, talvez já conversando com o marido dela antes do falecimento, né, de quem ia compor o primeiro quadro dessa sociedade, né? E um dos responsáveis lá foi o Delian. O Delian, inclusive, ele dirigiu a Revista Espírita até 1871, quando, alegando ele motivos de saúde, ele saiu. E foi naquela hora que o Le Marie entrou naquela sociedade, depois da continuação das obras de Allan Kardec, e assumiu a Revista Espírita. Então, como eu disse no início, aquele enxame lá das trevas, né, continuava lá, mesmo que Kardec tinha ido, né? Só que entre aqueles irmãos lá, todos não tinham aquele ascendente moral, aquela força, né, que Kardec teve para resistir a isso, né? E um dos primeiros problemas que houve naquela sociedade é que, pelo próprio desejo de Kardec, os membros daquelas sociedades recebiam uma retribuição que era paga pela sociedade, né, pelas rendas que provinham dos livros de Kardec e também da Revista Espírita, né? Aquela livraria que se deslocou da Passagem Sainte-Anne para a Rue de Lille. E isso já começou a criar uns problemas, porque uns eram lá dentro remunerados, outros não eram remunerados, né? Você vê como Kardec pensou por bem fazer isso, mas eu acho que ele superestimou a evolução do ser humano, né? Não pensando que isso ia dar problema como realmente deu, né? Então, aqueles que não faziam parte daquela sociedade, de uma certa maneira, se afastaram, né? Depois o Le Marie entrou, ele acabou com o tempo se impondo, né? Porque era o ganha-pão dele, né? Aliando o ideal ao útil, né? Como a gente diz, l'utile à l'agréable em francês. E assim ele foi impondo, que ele tinha uma personalidade forte, ele foi impondo a personalidade dele. E você vê que depois dos falecimentos e das outras demissões de alguns dos outros membros, pouco a pouco, Le Marie ficou ganhando influência e poder dentro daquela sociedade. E eu quero aqui também agradecer muito o irmão Adriano Calzoni, que ele fez um trabalho, eu estava em contato com ele vários anos antes dele publicar os livros, né, enviando os dados e procurando umas revistas que faltavam, né, que não tinham disponibilidade, como a revista Le Spiritisme, né, e ele fez esse trabalho árduo e corajoso de ler e analisar tudo. E ele, no livro dele, né, Em Nome de Kardec, e aquele outro, Madame Kardec, ele mostrou claramente, com os elementos fatuais, né, tirados das revistas originais, como que, aos poucos, né, Le Marie, aquela sociedade, desviaram da base espírita de Kardec, né? Abriram o leque, primeiro foi aquele episódio das fotos, né, do Buguet, que infelizmente foi comprovado que essas fotos eram falsas, houve aquele processo dos espíritas, e isso deu um golpe grande para o movimento espírita, né, que o espírita uma pessoa que acredita qualquer coisa, que não tem discernimento, que
qualquer fotógrafo aí consegue enganá-los, etc., né? E o Lemarie ganhando dinheiro com isso, porque a venda das revistas aumentou com aquelas fotos, né? E foi por isso que ele foi condenado e ficou 1 ano na prisão, né? A própria Amélie teve que ir lá depor, foi insultada não, mas o juiz realmente não foi muito bom com ela não, né? E ela teve que sofrer tudo isso. Até que isso foi rolando assim, né? Depois dos anos 1880, vários companheiros não concordaram com isso, né? Houve alguns dos companheiros espíritas que eram mais fiéis, principalmente o Alexandre Delane, que é o pai do Gabriel, o Gabriel Delane, o Léon Denis, Bert Fropo e vários outros irmãos que disseram esse desvio da sociedade não é aceitável, nós queremos alguma coisa que siga mais fielmente a base de Kardec. Foi então, em 1881, que fundaram, já com o acordo de Amélie, né, a União Espírita Francesa, né, que Lemarie também participou das primeiras reuniões, mas depois, quando ele viu que ele ia perder a influência naquilo, ele saiu, né? E foi logo depois do desencarne de Amélie, né, ela desencarnou em janeiro do ano seguinte, que essa sociedade se fundou, e aí houve aquela separação entre a Revue Spirit e aquela corrente, entre aspas, científicas, ao qual também se juntou Guérin com os seguidores de Jean-Baptiste Roustan de Bordeaux, de um lado, e do outro lado houve a família Delane, Bert Fropo, o casal Rosen-Dufour e vários outros, inclusive com Léon Denis, que ficaram mais fiéis ao espiritismo. Então, essas duas correntes correram assim em paralelo, basicamente até os anos 1920. Então, o que aconteceu, acho que, tirando essas lições, primeiro, o conflito de interesse, né? O interesse pessoal do Lemarie era aumentar o negócio da livraria, por isso que ele se abria à teosofia, se abriu a Roustan e a outros vetores, para quê? Para aumentar a venda dos livros, né? Porque depois de Kardec, 5 anos ou 10 anos depois, muitas pessoas disseram que Kardec já é ultrapassado, que era cafona, como vocês dizem no Brasil, que já tem ideias mais avançadas agora. Aí se criou o atmismo, se criou o omniteísmo, se criou vários outros ismos, né? Que hoje ninguém conhece mais, né? A única coisa que sobreviveu até hoje é o espiritismo. Então, foi o que Kardec dizia, né? A coisa mais sólida, mais bem fundada, assentada, com as bases mais sólidas, é aquela que vai sobreviver. O resto acaba caindo no esquecimento. Então, esse conflito de interesse foi o problema número 1, que, inclusive, até hoje, continua dentro do movimento espírita no mundo inteiro. Aqui na França é o caso ainda. As pessoas que se impõem, que querem mandar, que querem impor o ponto de vista. As pessoas também que gostam de palcos, de mesas, de congressos, de coisas assim. E isso prejudica terrivelmente o movimento espírita no mundo inteiro, né? Isso é a fraqueza humana, esses séculos de herança, de bispos e tudo que tivemos nas vidas passadas, a gente não consegue se fazer a essa ideia que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, quando lavou os pés dos apóstolos, né? Sim. Que quem quer ser o maior entre vós, seja esse que vos sirva, que lava os pés. E quanto mais a gente sobe na hierarquia espírita, quanto mais a gente tem o dever de servir, né? Funciona pelo avesso, né? E isso é uma coisa que acho que vai levar ainda algumas gerações para ser compreendida pela maioria. Charles, só aproveitando, emendando essa pergunta do Júnior e esse comentário que você fez agora no final, eu acho que a grande dúvida para nós, né, que estamos no movimento espírita, tentando acompanhar agora com essa ideia de descobrir um pouquinho de fora do país como é que está sendo. Aqui no Brasil, não sei se você tem acompanhado, eu imagino que sim, porque eu vejo que você está sempre em todos os lugares aí, mas nós passamos por isso, né, Júnior, aqui no Brasil, nesses grandes eventos, assim, suntuosos, inclusive,
E nós sentimos, nós brincamos até outro dia, o Júnior, com o Vado e com o Adalberto está ao vivo com a gente também. Opa, um grande abraço. Arigato. Arigato, Adalberto. E nós sentimos agora, com a pandemia, com essas lives e tudo mais, que provavelmente vai mudar um pouco ou muito essa visão. Na Europa, aí na França, como você citou agora, desses congressos e tudo mais, aqui no Brasil, pelo menos algumas pessoas próximas a nós, sentimos exatamente isso, que o movimento acabou virando muito mais um show, ou um palco de apresentações, do que verdadeiramente a preocupação com divulgação doutrinária, principalmente. Nós vimos poucos, por exemplo, tem muita gente comentando aqui na transmissão, justamente isso, essa parte histórica, nós não ouvimos falar, nós não temos no movimento espírita nenhuma ou pouquíssima preocupação ou uma entrada interessante nesse viés. Assim, virou muito mais, a nosso modo de ver, e nós acompanhamos isso de perto, esse tipo de coisa de grandes eventos, e viraram grandes eventos, do que a preocupação realmente doutrinária. Aí na França, na Europa, isso também estava acontecendo, Charles? Olha, essa pandemia é uma prova coletiva, não é? E a prova coletiva, nós temos os recursos para entender na resposta dos Espíritos à questão 737 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta por que Deus faz assim provas coletivas onde morre tanta gente inocente, etc., né? E a resposta dos Espíritos foi bem clara, é para fazer o mundo progredir mais rápido, né? Porque, como você bem ilustrou, a gente cai numa espécie de uma rotina, a gente vai fazendo as coisas, a gente tem aquela maneira não sustentável, né, de viver, que desrespeita a natureza, e isso se aplica também ao movimento espírita, como você diz, aqueles mega eventos, congressos, etc., né? E, de repente, tudo teve que ser cancelado. Não estou mais contando a quantidade de grandes congressos que foram cancelados. Eu tive a oportunidade, como secretário-geral do SEI, né, entre 2012 e 2016, de ver e até de organizar alguns congressos desses, né? O primeiro que eu participei da organização foi em Cuba, é um congresso 2013 em Havana, com características bem particulares, né? O trabalho que foi feito lá, eu ainda continuo admirando, foi um trabalho bom, e os espíritos cubanos são muito respeitáveis, extremamente estudiosos, e naquela hora, realmente, a gente descobriu imensamente, esses imensos tesouros, né, daquele movimento naquele país, inclusive da Centro-América como um todo. E o segundo que participei naquela minha gestão foi em 2016, em Portugal. E lá já não era tanto a mesma coisa. A organização foi boa, mas já tem, vamos dizer assim, usando as palavras dos brasileiros, né, aqueles palestrantes que ficam bombando, né? Aqueles que atraem muita gente, né? E eu vi nesses últimos anos, assim, de 2015 para cá, na Europa, uma multiplicação de congressos assim, chamando esses palestrantes que bombam, né? Eles são excelentes, né? Claro, senão não bombearam, né? Como assim, não sei se é a palavra correta, né? Mas o Divaldo, Haroldo, todos esses fazem conferências excelentes e que atraem muita gente. Só que você realmente tem razão. O primeiro problema é que parece mais uma coisa que traz gente, é como se fosse uma espécie de um turismo, né? Que fazer um congresso dá dinheiro, né? O dinheiro para a instituição, é claro, mas acabou se tornando uma preocupação um pouco diferente, de fazer dinheiro, mais do que para difundir. E o segundo problema, justamente na difusão, é que é muito bom a gente ter palestrantes brasileiros aqui na Europa, mas eu continuo dizendo, desde muito tempo, e estou sendo bastante incompreendido por isso, inclusive dentro do próprio Conselho Espírita Internacional até hoje, o que as pessoas, futuros espíritas da Europa precisam é do ABC, de coisas simples.
E esses palestinos que bombam, o nível foi crescendo, 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 como se fosse uma elitização, quer dizer, de uma certa maneira, se distanciando da base, da divulgação das coisas simples, né, das respostas diante de uma pandemia, desses problemas do dia a dia, das questões como o aborto e tudo, né, que aqui na Europa se necessita. Isso além das dificuldades das línguas, né? Eu perguntei, por exemplo, em Portugal, a gente teve traduções em francês, né? Inclusive fiquei colaborando lá com isso. Mas eu tomei o feedback de alguns franceses iniciantes no espiritismo que foram para lá perguntando a eles se eles gostaram. E a resposta de vários deles foi não, nós não gostamos. E isso para mim foi um choque para dizer, bom, o que foi que a gente fez errado, né? E perguntando mais a eles disseram, primeiro, porque falavam de coisa que a gente não entendia, e segundo, as condições técnicas da tradução não eram muito boas, não dava para ouvir bem a tradução. Então, foram lá para Portugal, aproveitaram da visita de Lisboa, da praia e tudo, agora o congresso não aproveitaram muito, não. Então, isso foi uma grande lição para dizer, opa, agora tem que parar com isso, tem que voltar para a base de Kardec e fazer eventos mais simples, divulgando as coisas, os ensinamentos da filosofia espírita a partir da base, com o ABC, inclusive na língua de cada país e, se for possível, por pessoas que nasceram nesse próprio país, as pessoas que sabem como falar aos irmãos com os quais eles nasceram, né? E eu sei como é, a gente faz muito esforço, a gente se adapta e tudo, mas nada vale você ouvir alguma coisa de alguém que tem a mesma cultura do que você, sem querer dizer que uma cultura é melhor do que a outra. É simplesmente a mensagem ele passa melhor e ele sabe mais, com mais propriedade as coisas que tem que tomar cuidados, as coisas que tem que evitar, né, e as coisas que tem, ao contrário, que encorajar para a mensagem passar melhor. Tá. Estão me escutando? Estão me escutando? Sim. Tá. O aspecto da mulher, Charles, me parece algo assim. Quando eu li sobre isso e vi que, por exemplo, Berthet Fopé, Amélie Boudet, e o livro Muita Luz, né? Também trouxeram de uma maneira até contundente algumas verdades sobre os pródomos da doutrina espírita, movimentado por mulheres, que não aparecem, não se fala, né? Dificilmente você vê em alguma palestra espírita ou algum estudo vocacionado que aborde com propriedade essas grandes personalidades. Vou utilizar o termo feminina, do ponto de vista espírita, pouca importância tem. Tudo bem, não vou entrar nisso. Apenas dizendo, existe preconceito contra a mulher, até mesmo dentro da doutrina? Isso existe? Não existe? Você enxerga isso dessa forma? Como você vê a mulher inserida nisso tudo, no mundo construído por homens? Olha, o espiritismo foi um dos maiores estímulos para a causa feminista naquela época, né? Naquela época, as meninas não tinham não iam para a escola, né? Eram os meninos que iam para a escola, as meninas não, né? Tanto é que Kardec, com Amélie, abriram uma instituição para moças, né? Para também dar educação e instrução para as moças. E Kardec, no início da codificação, foi uma coisa que preocupou ele muito, né? E claramente a resposta dos espíritos veio de uma maneira muito forte, dizendo, olha, são os mesmos espíritos que se reencarnam tanto como homem como de mulher. Quer dizer, do ponto de vista espírita, não há diferença, né? A diferença é unicamente na encarnação, com o corpo, com as funções. O homem é um pouco mais forte fisicamente do que a mulher, mas em termos de inteligência, em termos de moralidade, em termos puramente espirituais, não existe diferença.
Então, as primeiras feministas daquela época usaram muito o espiritismo, a filosofia espírita, para justamente reverter esse quadro que existia na época. E uma coisa interessante é que na estatística do espiritismo que Kardec fez na Revista Espírita parece que foi janeiro ou fevereiro de 1869, logo antes que ele desencarnasse. No movimento espírita tinha 70% de homens e 30% de mulheres. E quando eu vejo aqui na Europa, andando, passeando, tantos grupos na França com franceses, na Bélgica com belgas, ou nos outros países, a gente vê que é mais um Hoje, inverso. São 70% de mulheres e 30% de homens. Né? E há também umas passagens luminosas de Leon Denis, né, quando ele fala da mulher, dizendo que a mulher tem assim mais sensibilidade pela função dela de educar as crianças, etc., né? E que ele, inclusive, dizia que as mulheres eram melhores médiums do que os homens na época, nem em regra geral, sempre há exceções, né? Então, a gente pode ver que, ao longo do tempo, sempre houve essa como se chama? Realmente ausência total de discriminação nesse sentido, né? Até talvez no sentido contrário. E hoje em dia, na Europa, claramente que você vê que ainda tem desigualdades, por exemplo, em termos de salário, mas tanto a administração, né, como as empresas privadas, como, por exemplo, os candidatos para uma municipalidade, etc., tem umas regras claras, eles têm que ter um equilíbrio, né, entre os masculinos e femininos, e, inclusive, ter uma diferença de salário para uma mesma função entre uma mulher e um homem é uma coisa também que a lei hoje governa, né, não tem direito de fazer esse tipo de discriminação. E, quer dizer, de uma certa maneira, essas diferenças hoje tendem a se apagar quase que completamente. E você vê que várias grandes empresas são dirigidas por mulheres, sem problema nenhum. Inclusive, vários países, né, principalmente no norte da Europa, ou na Alemanha, por exemplo, né, são dirigidos brilhantemente por mulheres. Exatamente. Então, o espiritismo contribuiu muito para isso no início, onde a discriminação ainda era forte, né? Que bom. Nós temos visto... Amélie mencionou Bert Fropo, podia também falar da Sophie Rosen Dufour, tinha várias outras lá, tinha mais tarde a Bonne Maman Rufina Noguerat, tinha muitas mulheres fortes e marcantes no movimento espírita na França, claramente. Inclusive, aquela senhora, o nome está me escapando agora, que fundou uma creche espírita em Lyon, e ficou levando isso durante décadas, também um trabalho de assistência social muito brilhante naquela época, foram obras de mulheres. Bonito. Manda, eu vou aproveitar. O Vado que está fazendo uma pergunta aqui, ó, no privado, e eu acho que cabe bastante. Aliás, o Vado até comentou isso, acho que na semana que a gente conversou com a Adalberto, e a gente acabou não tocando nesse assunto. Mas o Vado está fazendo uma pergunta, uma coisa interessante, Charles, e aí vai uma opinião do Júnior, da gente pode discutir. Com a evolução natural do espírito de maneira coletiva e individual, existirá um update das obras de Kardec? O que vocês acham? É uma pergunta interessante, né? Tem, inclusive, dentro do movimento espírita, umas, vamos dizer assim, correntes progressistas ou revisionistas, não sei como dizer isso, né? E claro que Kardec ele escreveu que a doutrina espírita é evolutiva, né? Se for demonstrado que ela está errada em alguma coisa, a doutrina vai se adaptar. E se descobrir também alguma coisa nova, o espiritismo a aceita. Agora, ele falou demonstrar, ele falou descobrir, estabelecer de maneira científica, né? Então, nesse sentido, a gente pode dar vários exemplos, né? Por as experiências de morte iminente, né? Tinha alguma coisa, mas não estava sendo estudado como está sendo hoje. Hoje, realmente, o movimento espírita ele tem que se basear também nessa fenomenologia,
que é uma das mais belas e mais fortes, né? Uma segunda invasão organizada pelos espíritos, para demonstrar que nós temos uma alma, que nós somos somente um conjunto de moléculas governados por reações bioquímicas aleatórias, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno extremamente forte, extremamente interessante, que nasceu de uma certa maneira fora do movimento espírita, mas que o movimento espírita precisa atualizar, participar e divulgar, porque vai claramente no interesse do movimento espírita, né? É um exemplo. O outro exemplo é que Kardec ele usou algumas concepções científicas da época, como a palavra fluido, né? Porque na época não se sabia como funcionava o magnetismo, eletromagnetismo, a eletricidade, né? Não se sabiam que eram os elétrons que ficavam circulando, né? Então se atribuía aquele fenômeno a um fluido, né? Falava do fluido magnético, fluido elétrico. Hoje a concepção científica mudou completamente, ou seja, essa palavra fluido hoje não, o cientista atual não entende, que não está ao par das concepções da ciência há 150 anos atrás, não entende. Então, aqui também nas formas tem que mudar algumas coisas. Agora, por outro lado, o que a gente observa muito, inclusive aqui na França, tem vários grupos que reescreveram, por existe aqui na França um novo livro dos Espíritos. Mas quando a gente vai lendo, assim, eu prefiro o velho, e muito, né? Porque tem tantas coisas ilógicas naquele novo livro dos Espíritos, né, que mostra justamente o problema. Se a pessoa, eu acho que não é assim, então eu mudo, aí já não vai. Tem que ser demonstrado, estabelecido, tem que haver um consenso, né, para se mudar alguma coisa, e não simplesmente pelos achismos, as preferências, ou a vontade de querer reinventar alguma coisa, entendeu? Porque se a gente entrar nesses, vamos dizer assim, essas modificações precipitadas e falsas, a gente fica, de uma certa maneira, repetindo os erros, né, dos cristãos e né, quando mudaram o evangelho. A gente vê hoje que Jesus ele tinha milênios, né, adiante com relação à evolução da humanidade. Muita gente hoje ainda não entende os ensinamentos que ele deixou. E eu digo a mesma coisa com relação a Kardec. Kardec tem séculos adiantados sobre a evolução da humanidade, e muitas coisas que ele escreveu hoje ainda não estão entendidas pela maioria das pessoas. Então, eu acho que se a única mudança que eu conheço são os acréscimos da nova fenomenologia, né, materializações, telepatia também não se usava na época, falava de telegrafia do espiritual, né, que hoje a gente chama de telepatia. Um exemplo foi o Gabriel Dolan. O Gabriel Dolan ele escreveu claramente sobre a psicografia, né? Kardec ele escrevia no Livro dos Médiuns que o espírito ele atua na mão do médium para fazer ele escrever. E o Delane, já com o progresso das neurociências, ele diz, eu acho que não, eu acho que os espíritos eles atuam nos centros motores do cérebro para mover a mão, e não na mão diretamente. Então, você vê o tipo de mudança, né, que são coisas assim mais de forma do que realmente dos ensinamentos de base, porque em termos de Deus, de existência do espírito, de mediunidade, de reencarnação, não mudou nada, e não vai mudar nem tão cedo. Camilo Flammarion também faz uma abordagem um pouco nessa linha, né? Tem algumas coisas interessantes que ele aborda, eu gosto muito dele, então só até mesmo. Mas enfim, mas completando aquilo que tu disseste, na minha forma de ver, olha só, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, 1938. E lá tem algumas informações muito interessantes. Uma frase interessante na página 150, se não me engano, 151, é que diz que primeiro preparamos o espírito, depois a obra. Interessante essa frase.
E mais para frente ele faz o comentário com Dom Pedro I no Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, né? Por causa da linhagem, etc. E diz o seguinte, devido à independência do país naquela época, era necessário, não era o melhor espécime, mas era o que a espiritualidade tinha para se valer dos princípios que deviam ser cumpridos, aquilo que havia sido previamente acordado no plano espiritual. Então, essas considerações são interessantes, porque nós somos instrumentos mesmo, não é? Conforme as nossas, como tu disseste, nós somos instrumentos e conforme o seu grau de dedicação, isso pode se transformar. Então, essa pergunta do Matias eu acho muito boa, porque como nós sabemos que tem mundos mais atrasados e mundos mais adiantados do que nós, Evolução em Dois Mundos fala muito bem disso, André Luiz, Os Domínios da Mediunidade, também fala. Então fica fácil de entender, pelo menos na minha modesta forma de ver. Tivemos os livros com os seus níveis variados de compreensão, como os livros bíblicos, nem vou entrar nesse assunto, se estava alterado ou não estava alterado, isso é um papo só para isso, senão a gente não acaba. Mas vamos lá, desde uma flor é o livro que a maioria da humanidade usa, dos 7,5 bilhões de habitantes. Veio o Livro dos Espíritos com a sua sequência, e penso eu, assim, sem grandes dúvidas, que outros virão. Nem sei se nesse orbe terrestre ainda, ou nessa circunstância, ou nessa época, mas garantidamente, né? Jesus diz umas frases para todos nós, que me agrada bastante e me faz pensar bem. Ele diz assim: vós sois deuses. Diz isso. Né? Buscai e achareis. Diz, ou seja, como Charles acabou de dizer, em relação à construção de um novo livro dos Espíritos. Meu Deus, mas é algo até bem pretensioso, desculpe utilizar desse adjetivo, pretensioso mesmo, porque olha as limitações que temos. Uma das perguntas iniciais do Livro dos Espíritos que muito me agrada é quando Kardec, informado pelo Espírito da Verdade que a obra viria a nascer, e Kardec, de uma maneira muito simplista, a maneira simplista de Kardec perguntar é atraente, ela conquista o leitor. Então ele diz o seguinte: e eu sou obrigado a fazer? Está escrito isso, eu sou obrigado a fazer. Ora, a resposta foi óbvia, né? Livre-arbítrio. Não, obrigado você não é, mas outro fará. Exato, o Zefir. Né? Exato, dizem até que Leon Denis estaria aí como plano B. Seria a segunda opção, caso Kardec, inadvertidamente, por algum motivo, sei lá, quando nós cometemos nossos erros, nossas dificuldades. Kardec estava encarnado. Poderia também ter, talvez até como foi o caso do Lemarri, não sei. Ou seja, talvez pudesse escorregar. Então, na minha forma de ver, não tenho nem dúvidas de que outros livros virão. Se nós vamos ter chance de ver nessa encarnação, e até nesse mundo, não sei. Mas eu penso que deve surgir. E anseio por lê-las e participar delas. Não vou nem mentir para ti. Deixa eu completar uma coisinha importante, assim. Charles, uma coisa que me chama a atenção é que, com aquele apagão que a doutrina espírita teve no início do século XIX, no início do século XX, final do século XIX, chamou a atenção que a revista espírita ficou com aspectos espiritualistas, esotéricos, alguns aspectos que fugiam completamente à doutrina espírita. Na sua forma de entender e na sua também, Matias, hoje é importante diferenciar o que é espiritismo e o que é espiritualismo? Sim ou não? Como vocês veem isso? Olha, é outra pergunta interessante. Inclusive, voltando atrás, né, eu falei daquelas estatísticas do espiritismo. Né? Naquela estatística, quando você olha, Kardec ele fala que lá nos Estados Unidos o espiritismo tinha mais de 1 milhão de seguidores. Né? Agora, nos Estados Unidos, não eram espíritas, não, eram espiritualistas, não é?
Tá, E depois houve o Congresso de Paris em 89, outro Congresso em Paris em 1900, né? E aqueles congressos eram espíritas, na maioria, mas também espiritualistas, ou seja, eles trabalhavam juntos, eles se viam, né? Leon Denis, ele correspondia com o Papa e com os outros espiritualistas da época, inclusive a teosofia, né? Leon Denis foi convidado várias vezes para dar palestras em grupos de teosofia, e ele ia lá, eles conversavam, né? Insistiam nos muitos pontos em comum. Os espiritualistas americanos, por exemplo, ok, eles ainda tinham um problema com a reencarnação, mas no restante eram bastante alinhados, né? E aí o tempo foi passando, em 1920, né, como resgatamos agora recentemente, as atas dos primeiros congressos internacionais, inclusive das reuniões da Federação Espírita Internacional, que existia na época, né, foi fundada por Jean Meyer, a partir depois de 1919, 1920, por aí, né? E em francês se chama Fédération Spirit Internationale, né? Federação Espírita Internacional, e a mesma instituição em inglês se chamava International Spiritualist Federation, ou seja, Federação Espiritualista Internacional, a mesma instituição. E foi interessante ver os debates entre eles, né, dizendo que vocês ingleses usam a palavra espiritualista, e Leon Denis chegou a falar, até a escrever, né, que espiritismo, espiritualismo moderno, que é a mesma coisa, né? Então, hoje a gente vê o contrário, né? O movimento espírita muitas vezes também desviou para a psicologia, a ala mais científica, outra ala talvez um pouco mais evangélica, uma outra ala um pouco mais, outra corrente, aliás, mais filosófica, mas o importante em tudo isso, o que a gente vê hoje é que principalmente nessa tendência, né, até o próprio Conselho Espírita Internacional era um pouco assim, realmente, espiritismo, full stop. E os outros nem se falava, nem olhava, nem participava dos congressos. E eu acho isso não está certo, porque o futuro espírita europeu de amanhã, hoje ele é espiritualista. Exato, perfeito. Se a gente não conversa, se a gente não troca com essas pessoas, o próprio Kardec dizendo, antes de tornar uma pessoa espírita, trate de torná-la espiritualista, né? Perfeito. No livro dos médiuns, naquele capítulo do método, né? É a evolução, né? Nós devemos ser mais abertos e conversar com todos esses irmãos. Tá certo que uns cobram, né? Fazem mediunidade comercial, outros não acreditam na reencarnação. Agora, se você espera ter as pessoas perfeitas que já entenderam tudo antes de chegar a ela, você não vai crescer nunca, entendeu? Não. E um exemplo que eu acho realmente muito bom é aquele exemplo de dois países aqui na Europa, né? A Finlândia e a Polônia, que eu cito várias vezes. E naqueles países tem muitos espíritas finlandeses e poloneses. Um dos fatores determinantes para isso foi que eles têm traduções dos livros de Kardec na língua local de muito boa qualidade. E o segundo fator para isso é que eles foram justamente conversando, publicando nas revistas espiritualistas os ensinos espíritas. E isso fez que, de repente, alguns grupos espiritualistas voltaram dizendo, é isso que a gente estava procurando. Nós estávamos procurando o espiritismo, nós entendemos por que não deve cobrar, entendemos também a reencarnação, e com os argumentos, né, do próprio Kardec, de 150 anos atrás, foi o suficiente para que eles achassem o caminho que eles estavam procurando, mostrando, assim, esse benefício que nós devemos ter e não de dizer, não, se não é espírita, está cobrando, não quero ver, etc. São atitudes, mais uma vez, de discriminação para com irmãos que têm crenças, que têm liberdade, que têm pensamentos bastante próximos dos nossos. Né? Verdade.
Eu queria aproveitar, Charles, nós estamos aí já impressionante como passa o tempo quando está boa a conversa, né? Mas eu acho que uma das dúvidas de muita gente, quando a gente falou que ia te convidar para esse bate-papo, são duas perguntas, na verdade, em uma só, que nos perguntaram muito durante a semana. Como que hoje como está o movimento espírita na França e na Europa, né? Com relação ao Brasil, a gente vê que tem crescido muito, e agora você falando disso, alguém até comentou em relação a espiritual, só a religião espírita ou espiritualista, nós vemos crescer bastante no Brasil, e como que na Europa, e aí na França, que é o berço da doutrina, enxerga toda a produção de literatura brasileira em relação ao espiritismo. E nós chegamos, né, infelizmente, ao ponto de, como você disse também aí, de algumas, inclusive, cisões, né, de correntes dentro da doutrina espírita, que, não, olha, é absurdo divulgar Emmanuel, André Luiz, quem não tem base doutrinária. Então, eu queria que, se possível, você linkasse esses dois aspectos. Qual é a comparação, né, do movimento hoje na Europa em relação ao Brasil? E essa literatura brasileira, ela tem uma entrada na Europa? Como que é visto todo o movimento espírita brasileiro, literário, principalmente, em relação à doutrina? Olha, eu aqui queria também homenagear um irmão muito querido que já está no mundo espiritual e que fez um trabalho imenso, né, para iniciar as traduções para as línguas europeias desse material, desses livros que vocês têm aí no Brasil. Foi Nestor João Mazzotti, né, que era secretário-geral do SEI e que realmente, graças a ele, a gente tem, por exemplo, somente em francês, mais de 100 títulos já traduzidos. Então, o público francês tem acesso à série André Luiz, tem acesso aos romances de Emmanuel, tem acesso a Ivone Pereira, tem acesso a muitos títulos dessa literatura brasileira. E eu devo dizer que essa literatura é bastante bem aceita, pelas mesmas razões do que ela foi aceita no Brasil, né? Que essa maneira descritiva do mundo da pós-vida, né, que foi a obra-prima do Nosso Lar, que inclusive se tornou um filme que existe também dublê em francês já, que tem muito sucesso aqui, né, mostrando o lado assim mais ilustrativo da base que Kardec deixou. Então, isso foi realmente uma descoberta para esses leitores franceses que ainda hoje continuam mais e mais descobrindo isso, né? Infelizmente, nesses últimos 2, 3 anos, ficou um pouco mais complicado, né? Porque a maneira descentralizada que foi instalada de administrar o livro no internacional, né? A FEB voltou atrás e ela está agora, ela mesma, divulgando diretamente nos países. E fica, claro, mais complicado, né? Quando você aqui na França quer um livro, você ter que escrever ou para Brasília em português, que muitas vezes não entende, às vezes aguardar 1, 2 meses para receber uma resposta. Enfim, não funciona muito bem assim, dessa maneira. Então, houve um pequeno break, por exemplo, o Nosso Lar esgotou e já faz mais de 6 meses que está faltando. Tem alguns problemas que ainda precisam resolver, né, se Deus quiser. E agora, o que eu queria também, um outro aspecto que você falou da palavra religião espírita. E isso é um outro problema que a gente tem aqui, porque quando você for na Wikipédia e olha a palavra francesa religião, né, você vê que a palavra significa uma coisa e seu contrário. Significa para alguns que é uma busca da transcendência, da divinidade, do sentido profundo da vida, etc. E para os outros, que infelizmente é uma maioria, significa superstição. Então você chega aí a dizer que o espiritismo é uma religião, você tem a metade das pessoas que estão aqui que se levantam e que saem da sala, porque elas têm a palavra tem um sentido negativo aqui na Europa, né? Interessante. E o problema é que aí isso está sendo mal interpretado, às vezes, os europeus só querem a ciência, mas totalmente errado, porque
os europeus, eles também buscam a moralidade, eles aceitam amar o próximo, fazer ao outro o que você gostaria que os outros fizessem. Agora, se você vem com a palavra religião, aí lembra guerra de religiões, milhões de mortes, inquisições, cruzadas, fogueiras, né? E abuso dos jesuítas e, mais recentemente, maltrato de crianças pelos padres. Então, o povo europeu, aqui na França, por exemplo, fez a Revolução em 1789 para se desfazer dos poderes dos reis e também afastar esse domínio, né, do poder religioso, que também não era coisa boa. E se você vem agora apresentando alguma coisa como religião, é como se você quisesse voltar 200 anos atrás. A pessoa bloqueia na mesma hora. Eu não quero voltar para isso, não quero saber disso, não. Agora, quando se fala de amor ao próximo, de comunhão de pensamento, de caridade, de ajudar o próximo, de não violência, de todas essas leis morais do Evangelho, as pessoas aceitam, né? É mais uma maneira de apresentar. Inclusive, aqui na França tem, e na Europa toda, né, uma luta forte contra as injustiças. Você vê agora essa discriminação que houve lá com aquele episódio infeliz lá nos Estados Unidos, né, com o cidadão negro que tem manifestações... A questão racial lá é muito forte. Pois é, mesmo que bom, esses problemas semelhantes existem na França, as pessoas estão imediatamente levantam, são solidárias para dizer não queremos mais racismo. Você vê que a ética, ela está aqui, né? Inclusive ativa de lutar contra a discriminação, de denunciar as coisas que estão erradas, né? Agora, se vier com o rótulo religião, aí você cria um problema, você está entendendo? E eu não consigo explicar isso para as pessoas, não. Eu já fui chamado de racista por causa disso, por isso que eu estou tomando muito cuidado. Faz parte do nosso pacote, meu caro. Faz parte pois do pacote. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei como explicar melhor, né? Preciso fazer uma pergunta para ti que, olha só, 1857, 1858 são duas datas luminosas. A BBC coloca A Evolução das Espécies, de Charles Darwin, como um dos 20 livros que mudaram o eixo do mundo de lugar. Tal a sua importância. O que pouca gente sabe, Charles Darwin era filho de um pastor evangélico, eram em 7 irmãos, uma série de dificuldades, e a história vindo ou não do macaco, etc, etc. Agora, o seu parceiro científico, Alfred Wallace, dizia era espírita. Aonde Alfred Wallace se encontrou com Kardec, que deu origem em 1858 depois. Olha, a sequência não é naturalmente aleatória. Onde aconteceu esse link sensacional? Tem em alguns filmes, algumas histórias. Mas você sabe algo que você pode nos presentear com isso? É uma informação importante para o mundo, para a evolução desse orbe terrestre. Olha, eu preciso pesquisar isso, não tenho a resposta assim, não. Você sabe que o Wallace era um inglês, né, se não me engano. Sim, sim. E ele escreveu vários livros realmente espíritas, né? O Darwin, que escreveu A Revolução das Espécies, né? Que, inclusive, mais ou menos um ano, ao mesmo tempo com o Livro dos Espíritos, né? Exato, pouco depois. Ele viu bem claramente o aspecto corporal, né? No mundo animal, né? Porque foi o que ele tratou, ele não tratou do humano, né? Dessa evolução, né? E ele não tinha visto ainda que atrás disso tinha a causa espiritual, né? Que é o espírito se reencarnando, que também que puxa, né? Que é determinante na evolução da fisionomia, das características dos corpos nos quais o espírito se encarna. E eu acho que o Wallace, aliás, né, que foi educado, que foi um discípulo do Darwin, que viu esse aspecto material, teve também contato, e me parece que ele fazia parte daquela sociedade real de Londres, não tenho certeza, né, onde tinha William Crookes e outros. Ele teve também um contato com o aspecto espiritual, e eu acho que ele teve a inteligência para ligar as duas coisas, né, e foi por isso que ele realmente ficou bem espiritualista depois desse episódio. Mas eu não tenho certeza, eu preciso
procurar saber, e eu vou preparar isso, inclusive, para que... É um papo bom esse. Não, mas aí já dançou, né, Júnior? Porque agora já ficou marcada uma próxima. Exato. Estou dando umas pistas, né, de Claro. investigação, porque, bom, são tantas coisas interessantes, né? Inclusive, eu vi recentemente um irmão do Brasil que falou que Kardec tinha se encontrado com o Karl Marx, e eu acho que é uma hipótese válida, viu? É possível mesmo que eles tinham se encontrado lá em 1856, em Paris. Tá. Joia. Gente, nós estamos realmente terminando, o Vado já está lá rindo, porque agora nós já, né, Vado? Nós já deixamos caminho aberto para uma próxima, Charles. Você deixou a bola pingando, nós já aproveitamos a deixa para o novo papo. Gente, foi uma alegria imensa estar com vocês, para a gente estar conversando. Eu já vou me despedir, vou pedir para o Júnior também falar as palavras finais dele, e depois o Charles se despedir de todo mundo. Tem muito comentário super bacana, muita gente que gostou muito do assunto. Como a gente começou a conversar, o Júnior começou o bate-papo falando exatamente isso. São coisas que pouco se discute, né, Júnior e Charles, aqui no Brasil. A gente tem visto, por exemplo, muita gente, o Gata entrando, que é meu filho, falando, essa parte histórica a gente praticamente, ninguém se preocupa, né, não dá ibope, na verdade, né, eu acho, e é tão importante para a gente ter essa noção. Então, Charles, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção com que você aceitou o convite e participou com a gente. Já deixamos pronto, nós vamos agendar uma próxima para continuar esse papo, que foi realmente uma delícia. Então, gente, bom dia para todos. Nós tivemos aí uma média de 100 e poucas pessoas acompanhando com a gente, comentando. Enfim, para um domingo de manhã é uma satisfação a gente poder receber tanta informação preciosa para a gente aqui. Bom dia, obrigado de novo para vocês, tá bom? Obrigado a vocês pela oportunidade, e também aos internautas que assistiram, e ficamos à disposição. Tá. Papo bom, Matias, eu fico muito satisfeito de você também ter nos feito o convite. O Vado, que está aí nos bastidores. O Vado que está junto, já até pôr ele aqui junto, ele fica fingindo que não está aí. Está falando que não está aí, né? Escondidinha. Ele fez essa ponte entre o Charles. Charles, muito obrigado, meu irmão, por essa participação importante, por nós podermos degustar alguns aspectos de natureza histórica pouco explorados por aqui. Por isso eu bati um pouquinho nessa parte do sofrimento de Amélie, falar bem dessa forma. Porque é relatado, está no livro isso, né? Como tu passasse os subsídios, inclusive. Ou seja, o sofrimento de Amélie em relação a essa parte pós-Kardec, essa parte obscura da doutrina espírita e que ajuda a nos entender por que o Evangelho Redivivo tem aí as suas necessidades, né? Essa parte histórica também em relação, que eu disse a ti agora com Charles Darwin e Alfred Wallace, essa parte é uma parte que a mim me questiono faz muitos anos, então fico feliz que tu tenha acendido a ti também, quizás nós possamos conversar no futuro sobre alguma coisa e ver aonde apareceu esse link em algum lugar nas profundezas europeias do século XIX. Agradecimento ao Vado, agradecimento ao Charles pela gentileza, pela predisposição, pela precimosidade, pelo Matias, batalhador da doutrina espírita, Vado, menino bom, que fez tudo acontecer, né? Na verdade, ele atua aí como um daqueles três, inclusive o banqueiro, junto com Gabriel Delane, lembram disso? Ele faz um comentário interessante sobre isso, Dupont, se não me falha a memória, que ele não tinha um aspecto espírita importante, mas ele bancou as viagens de Delane pela Europa. Ele falou assim, não, eu pago para você viajar, para você divulgar, já que é algo bom. Eu não conheço muito o que você está dizendo, sei que é algo sério e importante, mas eu financio isso. Então tá aí uma outra dica de como o dinheiro também pode ser usado, né? Meus irmãos, um bom domingo a todos, que Deus os proteja e guarde. Vou deixar o Charles para fazer as considerações finais e o Vado também. Então, Júnior, Alexandre, Edivaldo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado também aos internautas. Eu acho que realmente com esse episódio agora do confinamento,
a gente está ganhando, né? Deixando de fazer eventos grandes, onde só vai quem pode pagar passagem, hotel e tudo. Fazemos eventos virtuais, não há aquele calor humano de poder se abraçar e tudo, mas há aquela comunhão de pensamento, né, que consegue ser realizada mesmo virtualmente e realmente entre todos, aqueles que podem, aqueles que também não têm condições financeiras. E como se diz, né, reunir 100 pessoas numa sala assim num domingo, pessoas que vêm do mundo inteiro, inclusive do Japão, é impossível, só com esses recursos que a gente consegue. Então vamos aproveitar essa pandemia, esse Covid, para realmente pensar como que a gente pode trabalhar melhor, mais eficientemente, de uma maneira mais justa, fazendo a divulgação para que atinja realmente todos aqueles que desejam e são para isso que temos essas provas coletivas, né? Para a gente dar um salto quântico, né, na evolução e ir adiante, né? Para que a Terra poder avançar nessa transição que ela está atravessando. Muito obrigado a todos e excelente domingo para você, ainda é de manhã, aqui já é pela tarde, mas vamos lá. Eu só queria agradecer, não posso deixar de agradecer a Renata. A Renata, que ela trouxe as nossas artes, que faz a ponte comigo ali. E eu tenho a agradecer e dar um abraço enorme em vocês. Muito obrigado, Charlie. Muito obrigado pela sua paciência também, que eu fiquei, às vezes, muitas mensagens para você, coitado. Alexandre, que me quando, né, de junho. Então, gente, muito obrigado. Agora nós vamos continuar o nosso domingo maravilhoso, que ainda hoje é aniversário da minha esposa. Vou dar um beijão nela. Muito obrigado, gente. Olha aí, parabéns. O Dia das Mães é hoje na França. Aí, olha aí. É verdade. Não tava programado, hein, parabéns aos franceses, parabéns a Silvana, Varo, parabéns público. Pronto. Parabéns para vocês. Abração, gente. Bom domingo, brigadão pela patrocínio. Até mais. Até a próxima, né? Até a próxima, se Deus quiser. Se quiser. Fiquem na paz.